Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos estudar as relações métricas na circunferência. E a primeira relação que nós vamos ver é a relação entre duas cordas concorrentes. E o que são cordas? Corda é o segmento de reta que une quaisquer dois pontos da circunferência sem passar pelo centro. Então nós temos aqui a corda que vai de A até B e nós temos outra corda que vai de C até D. Notem que elas não passam pelo centro da circunferência, por isso são chamadas de corda. Agora, quando nós falamos de concorrentes, isso quer dizer que elas estão se cruzando em algum ponto. Então, a primeira relação que nós vamos estudar é quando essas duas cordas na circunferência são concorrentes. Então, se nós tivermos essa situação, nós podemos dizer que essa medida que vai de A até P vezes essa medida que vai de P até B, então nós vamos colocar da seguinte maneira: AP vezes PB. Esse produto é igual a medida que vai de C até P vezes a medida que vai de P até D. Então nós teremos a medida que vai de C até P vezes a medida que vai de P até D. Vamos a um exemplo prático. Nós temos aqui duas cordas na circunferência, nós temos uma corda que vai de A até B e temos outra corda que vai de C até D. E elas estão se cruzando em um ponto, portanto elas são concorrentes. Então se eu pegar essa corda que vai de C até D, nós vamos ter X e vamos ter 4. Então o produto dessas duas medidas, ou seja, 4 vezes X, é igual ao produto dessas duas medidas, que é 6 vezes 10. Então, nós teremos 4 vezes x, que é igual a 60. 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, nós vamos ter que o valor do x é igual a 15. E pronto, através dessa relação, nós conseguimos encontrar a medida que faltava ali na nossa circunferência. Esta é a primeira relação. Aqui nós temos outro exemplo. Novamente, nós temos duas cordas que são concorrentes. Nós temos a corda que vai de A até B e nós temos a corda que vai de C até D. Olhando para a primeira corda, nós temos aqui 2 e nós temos aqui x mais 5. Então, nós vamos colocar 2 vezes x mais 5 é igual a... O outro lado nós temos 4 e x mais 2. Então, 4 vezes x mais 2. Então, nós vamos ter que aplicar distributivo aqui. 2 vezes x é igual a 2x, mais 2 vezes 5 é igual a 10. 4 vezes x é igual a 4x. 4 vezes 2 é igual a 8. Agora, letra para um lado, número para o outro. Então, eu vou deixar o 10 aqui. O 8 é positivo, ele passa para cá negativo. 4x permanece do jeito que está. O 2x tem um valor positivo, ele vai passar para cá com valor negativo. 10 menos 8 é igual a 2. 4x tira 2x é igual a 2x. Bom, se 2 é igual a 2x, eu posso trocar os dois de lugar que não vai alterar em nada. Então, 2x é igual a 2. Agora, qual o valor do x? X é igual a 2 dividido por 2. E isso é igual a 1. Então, na nossa circunferência aqui, onde tem x, a gente pode trocar por 1. Então, 1 mais 2 é igual a 3. Isso quer dizer que toda essa medida vale 3. Aqui onde nós temos x mais 5, nós podemos trocar o x por 1. 1 mais 5 é igual a 6. Então, quer dizer que essa medida aqui corresponde a 6. Muito bem. Bom, a segunda relação na circunferência que nós vamos estudar é a relação entre dois segmentos de reta secantes. Um segmento de reta ele é chamado de secante quando uma das suas extremidades é um ponto fora da região circular. Então, nós temos aqui esse segmento de reta e a extremidade dele está lá fora da circunferência. Então, nós temos aqui um segmento de reta secante. Agora, a nossa relação é, em toda a circunferência, quando duas retas secantes, a mesma circunferência, têm origem em um mesmo ponto, que neste caso é o ponto P, nós temos duas retas secantes saindo deste ponto P, nós podemos dizer o seguinte: a medida da reta secante, que vai de P até A, vezes a medida da parte externa dessa mesma reta secante, ou seja, que vai de P até B, é igual à medida total da outra reta secante, que vai de P até C, vezes a medida externa dessa reta secante,
que vai de P até D. Então é sempre assim, é a medida toda da reta toda vezes a medida dessa parte externa, igual a medida da outra reta secante vezes a sua parte externa. Bom, aqui nós temos duas retas secantes que têm origem em um mesmo ponto fora da circunferência, e a relação diz que eu posso pegar a medida dessa reta toda, desse segmento de reta todo. Então, o segmento de reta ele pode ser representado por 4 mais x. Vezes quem? Vezes a sua parte externa. Então, o que tem aqui na parte externa, nessa secante? É o 4. E isso tem que ser igual a medida da outra secante, que é 2 mais 10. Aqui nós só temos números, então nós podemos somar. 2 mais 10 é igual a 12, vezes a sua parte externa. Na parte externa, só temos 2. Agora, aqui nós aplicamos a distributiva. 4 vezes 4 é igual a 16, mais 4 vezes x é igual a 4x. 12 vezes 2 é igual a 24. Letras para um lado, número para o outro. Então, 4x é igual a 24 menos 16. 4x é igual a 8. Então, x é igual a 8 dividido por 4, o x é igual a 2. Pronto, esta é a segunda relação métrica que nós temos na circunferência. Quando nós temos dois segmentos de reta secante, a terceira relação métrica na circunferência que nós vamos ver é a relação entre o segmento de reta secante e um segmento de reta tangente. Então, o segmento de reta secante, vocês já sabem, que ele tem uma extremidade fora da circunferência. Agora, o segmento de reta tangente é o segmento de reta que tem apenas um ponto em comum com a circunferência. Então, o ponto em comum aqui com a circunferência é o A. Esse ponto é chamado de ponto de tangência e ele é uma das extremidades do segmento. Então, o segmento aqui vai de P até A. Toda vez que nós tivermos essa situação, nós podemos concluir que esse segmento de reta que é tangente à circunferência, nós podemos elevar ao quadrado. Então, o segmento de reta que vai de P até A ao quadrado, ele é igual a todo o segmento de reta secante, então o segmento que vai de P até B, vezes a parte externa desse segmento, que vai de P até C. Muito bem, trazendo para um exemplo prático, nós temos aqui, então, uma reta que é tangente à circunferência. Por que ela é tangente? Porque ela tem apenas um ponto em comum com a circunferência, e esse ponto é uma extremidade desse segmento. E nós temos aqui uma reta secante, porque uma das suas extremidades está fora da circunferência. Então, a relação é a seguinte: a medida dessa reta tangente ao quadrado, então, como aqui está representado por x, nós vamos colocar x ao quadrado. Isso tem que ser igual a medida toda desse segmento de reta secante. Bom, a medida toda desse segmento é 12 mais 6, e isso é igual a 18, vezes o segmento externo, que aqui é 6. Então, nós teremos que x ao quadrado é igual a 108. A operação inversa, a da potenciação, é a radiciação. Então, eu vou tirar o expoente e isso se transforma em a raiz. Então, a raiz de 108. Bom, não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê 108. Então, fazendo a fatoração, nós vamos chegar em 6 raiz de 3. E esse é o valor do nosso x. Bom, pessoal, então passamos pelas três relações métricas na circunferência. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima aula.